Esse vídeo que eu vou gravar aqui agora é a história de vida que aconteceu comigo na década de 80, em 1987, mais ou menos. Eu cheguei do trabalho e eu gostava de uma pinga. Eu estava no boteco tomando uma pinga. Aí uma mulher foi. Essa mulher, ela era louca por mim. Mas eu nunca desrespeitei mulher de ninguém. Mulher que tem marido pra mim é homem. Tá entendendo? Sempre fui assim. Respeito as mulheres dos outros. Só que essa mulher, ela foi, começou a me passar a mão por trás. E tinha um cara que ficava com ela, não era marido dela não. Tá entendendo agora? Só que esse cara, entendeu? Tinha muito ciúme dela. E eu não tinha nada a ver. Eu estava inocente. Eu falei com ela, faça para trás, para amenizar eu, senhor, moço. Com o seu esposo, o esposo não, o cara que ficava com ela estava ali. Tá entendendo agora? Aí eu fui e falei com ela. E ela começou a me alisar por trás. Aí eu estava descosta, ele foi. Ele estava com o facão daquele mundial. Ele me arrancou o facão e voou em mim. E naquela época, igual eu falei com você naquele vídeo que eu gravei, eu era bom na mão, né? Ele me deu muita raça de faconzada mesmo. Essa história eu não contei pra vocês, não. É uma história meio triste que aconteceu na minha vida. Mas não tem, comigo não tem tristeza, não. Pra mim, a tristeza transforma em alegria. Pra mim não existe isso. Eu não esquento a cabeça. Eu encaro qualquer coisa. Aí, o cara foi e me voou em mim de facão. Escuta só, ele me deu muita faconzada minha, eu defendi. Igual eu falei com vocês, que eu era bom na mão. Aí, ele me deu muita raiva de faconzada mesmo. Eu fui defendi. Aí, na hora que eu dei um vacilozinho, ele me deu uma furada. Ele me deu uma furada do lado, quase sentindo o coração. E eu rodei assim, ele me puxou o facão nas costas. Tá entendendo agora? Ó, puxou o facão nas minhas costas. Eu tô falando aqui hoje, nem sei porquê. Eu escapei da vida várias vezes. Igual eu falei com vocês, o carro tombou comigo, com 9 pessoas dentro. Já contei, eu gravei esse vídeo pra vocês, não foi? Com 9 pessoas dentro e eu escapei. Tá entendendo agora? A gente só vai quando chega a hora, igual eu falo com vocês. A gente só vai embora quando chega a hora. Aí, eu escapei. Esse acidente do carro, já falei pra vocês, eu gravei esse vídeo, que o carro encapotou com 9 pessoas dentro, não morreu ninguém, amassou todinho. Eu vendia pra ferro velho, vocês sabem, eu já falei isso pra vocês, mas e esse negócio da facada foi bem antes. Eu não tinha ninguém, eu era viúvo. Viúvo não, era solteiro. Não tinha arrumado ninguém. Eu era sozinha. Aí eu era viúvo. Viúvo não era sozinho, não tinha ninguém, era solteiro. E não é por gravar, não. Igual eu falei com vocês. As mulheres davam muito por cima de mim. Mas eu nunca meti a cara com mulher de ninguém, tá entendendo? Sempre eu respeitei as mulheres de todo mundo. A mulher dava moda pra mim, eu respeitava, principalmente mulher que tinha marido, então pra mim é homem. E é até hoje. Eu não meto a cara com mulher de ninguém, eu não sou entrão. Aí, rapaz, esse cara caiu de mim de facão, como eu falei com vocês. Aí me deu uma faconzada de frente, deu muita facada mesmo. Eu fui defendi, ele me acertou uma do lado. Aí eu dei um modo um pouquinho e me tolou o facão nas costas. Ah, Deus. Aquele dia eu vi minha avó pela greta outra vez, 2 vezes, do carro e do facão, essa briga. Briga não, porque ele brigou comigo. Ele tolou o facão nas minhas costas, ficou agarrado o facão. Tô falando pelo Senhor Jesus, sem mentira nenhuma. Aí, olha só pra vocês verem. Eu tava com um pedaço de pau na mão, aí juntou 5 homens em mim de uma vez, covardia, não foi? Eu fui, peguei um pedaço de pau, fiz igual o Bruce Lee, derrubei tudo no cacete, mesmo com o facão tolado nas costas. E eu perdendo sangue. Aí eu derrubei os homens todinho no cacete. Eles ficou caído no chão lá. E eu fiquei só perdendo sangue. Por resto, olha só, moçada. Eu não aguentei mais, eu não vi mais nada, eu desmaiei. Eles arrancaram o facão das minhas costas, aí a ambulância, eles chamaram a ambulância, que eu não vi nada. Botou daí na ambulância, me levaram para o hospital.
Aí, só que levou pro hospital, aí eu tava na cama, no leito na cama, no hospital, aí veio 2 médicos. Eu tava meio bêbado, mas eu tava com pouca consciência meio acesa. Eu escutei uma voz longe falando, os médicos falando. Esse aí, não precisa nem dar cirurgia, nem pode costurar de qualquer maneira. Isso aí vai morrer mesmo. Isso aí daqui a pouco tá no cemitério. E eu escutando, rapaz, eu pensei comigo mesmo. Esse cara gosta das pessoas mesmo, trata as pessoas bem, tá doido que a pessoa morre. Eu pensando comigo, né, deitar na cama. Mas eu não falei nada não, eu escutei falando, eu tava mais bêbado e dopado também de remédio. Mas eu escutei ele falando. Pode costurar de qualquer maneira, que esse aí vai morrer mesmo. Não precisa ficar com muita coisa com isso não. Ele foi e me costurou mesmo de qualquer maneira. Aí eu fui, era numa quinta-feira santa. E eu tava com o bolso cheio de dinheiro, que eu tinha que fazer o pagamento da turma, entendeu? Porque eu mexo com gente desde novinho, desde pequeno. Desde mais novo eu tinha o quê? Uns 20. Eu comecei a mexer com turma, acho que eu tinha uns 18 anos de idade. Eu comecei novo, muitos anos. Aí eu já mexia. Mas só que eu tava trabalhando aqui em volta da minha cidade mesmo. Pegou empreitada de pasta aqui, aí tinha 16 homens trabalhando comigo. Aí eu fui lá na casa do cara lá, peguei o pagamento e subi. Comecei a tomar uma cachaçinha lá no boteco, lá onde aconteceu essa tragédia. Mas jamais eu pensei que acontecesse o que aconteceu comigo. Aí, voltando ao assunto atrás. Eu fui e fiquei internado lá, gente. Olha só o que aconteceu comigo. Fiquei internado lá no hospital. Aí, no outro dia, amanheceu o dia, era na sexta-feira santa. Quinta-feira santa, aliás. Aí, no outro dia, tinha um rio para atravessar o hospital, ficava beirado do rio. Eu com as costas inchadas, rapaz, mas muito inchada mesmo. Eu falei com o outro colega que estava lá no quarto meu que ia embora, ia fugir. Aí o cara falou comigo, rapaz, você não faz isso não, se você for embora, você vai morrer, como é que tá as suas costas, rapaz? Aí eu fui e falei com ele, não, eu não vou ficar aqui não, rapaz. Não dá pra ficar aqui não, essa comida pra mim aqui, não dá pra comer essa comida não, porque essa comida aqui é muito ruim, sem sal, e não dá pra mim não, vou vazar fora. Foda-se eu morrer, eu falei com o cara, não tô ligando pra morrer não, tô nem aí. Se eu morrer, fazer o quê? Faz parte da vida. Aí o cara foi e falou comigo, você não faça isso não, fica aí. Aí eu fiquei, aí a enfermeira chegou lá, ele falou com a enfermeira, ó, esse maluco aí tá querendo fugir, vocês vão ter que amarrar ele, eu dou uma mansa-leão nele. A mansa-leão é a injeção que ele dá no cara, que o cara, se o cara estiver brabo, ele fica mansinho. Eu acho que eles me deram mesmo, rapaz, eu fui dormir. Aí, rapaz, então, gente, olha só pra vocês verem que eu passei. Aí eu sei que eu fiquei 20 dias no hospital. Aí, fiquei 20 dias no hospital. Aí, olha só pra vocês verem. Aí eu saí do hospital. Aí quando foi, aí eu fui pra casa. Eu não sei o que eu arrumei lá, rapaz. O troço começou, não sei o que eu arrumei. Começou a sair com as pelotas de sangue preta dentro levou 16 pontos a facada que eu levei. Faltou uma beiradinha para atingir meu pulmão, por isso que eu tô falando com vocês. Eu escapei da morte um monte de vezes. Ó, eu não morri, graças a Deus. Aí eu voltei pro hospital outra vez. Começou a sair com esse piso de sangue preto, eu voltei outra vez pro hospital. Aí o que acontece? Eu voltei pro hospital, aí me internaram eu outra vez. Aí eu fiquei lá mais uns dias, voltei. Eles tiraram cada pedaço de sangue dentro de mim, rapaz. Aí eu voltei outra vez. Aí, olha só pra vocês verem. Eu tava com um revólver 22, voltei pra casa. Eu tava com um revólver 22 carregadinho. Eu fui pro hospital, saí, depois voltei outra vez. De uma recaída eu voltei, igual eu tô falando com vocês. Aí eu saí do hospital. Aí, rapaz, eu saí do hospital, fui em casa. Aí vi o cara lá, rapaz, o cara tava sentado na beira da calçada, bebi. Aí eu fui em casa, peguei meu revólver 22 que eu tinha, eu ia descarregar tudo na cabeça dele. Mas eu pensei bem, falei assim, não vou fazer isso não. Entregar na mão de Deus. E não fiz nada com ele, rapaz. Graças a Deus. E eu tô aí, ó, Jesus abençoa. Por isso que eu faço, gente, não faz mal não. Quem fera, você